pessoas com vontade de trabalhar na obra, pessoas que tenham vontade de cumprir os mandamentos do Senhor, de ter um compromisso com a obra do Senhor. Nós estamos querendo agregar essas pessoas na igreja e às vezes acham, não, porque não me chamaram, não me convidaram e tal, essas coisas, e acham que é porque, né, não é para ser. Não, mas nós, pela palavra que nós conhecemos, nós damos a oportunidade a todos que têm desejo de fazer. Se por acaso tiver a vontade de fazer algo na casa do Senhor, seja lá qualquer coisa que for, que tocar no seu coração, conversa com os líderes aí, conversa com o nome ali, verifica, olha, eu gosto de ficar na porta, eu gosto de não sei o que lá. Vamos selecionar e Deus vai capacitar. Porque nós sabemos que temos pregadores no meio da nave. Não é, Therese? Temos, né? Temos pregadores aqui no meio, aqui temos pessoas aqui que têm capacidade de fazer tantas coisas, tá? E tem escondidos aí, amém? Então vamos na mão do Senhor para que Ele lapide e use conforme a vontade dele. Amém? Livro de Josué, capítulo 24, versículo 14. O livro de Josué é o primeiro livro do grupo dos históricos, está no Velho Testamento também. Temos 12 livros no grupo. É o primeiro. Versículo 14. Pastor Luiz mandou uma devido ao tempo também que não estava muito a favor de uma viagem, né? Nós temos que estar sensíveis a essas coisas também. E como aqui tem pessoas que são capacitadas para fazer a obra, né? Então estamos aqui para essa obra conforme a vontade de Deus. Todos acharam o livro de Josué no seu capítulo 24? Amém? Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais no Eufrates e no Egito, e serve ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses cuja eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Glórias a Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, é em nome de Jesus que nós confiamos a Tua palavra, Senhor, que o Senhor tem a liberdade no meio do Teu povo, Senhor. E faça daqui o menor, Pai, não haja oportunidade, Deus. Senhor, que o Senhor derrame o Seu poder, que o Espírito Santo passeie, Pai, dando que está dando liberdade para ser liberto, para ser orientado, para ser, Pai, em nome de Jesus. O Senhor tem o controle, o comando de tudo. Então assuma, Pai, essa nave, Pai, e faça, Pai, com que seja derramado, Pai, uma porção dobrada do Teu Espírito, Pai, nas vidas hoje aqui, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode ser em nome de Jesus. Deus. Aleluia. Eu gostaria de agradecer a Lucas. O Lucas
único visitante aqui. A Sônia não é, Kézia não é, meu filho Jader não é, não tem aqui mais visitantes. Só o Lucas e assim, a partir do momento que você entrou ali já não é mais visitante, é filho do pai, está dentro da casa. Fica à vontade e deixa Deus falar contigo, amém? Em nome de Jesus. Seja bem-vindo ao nosso meio, Lucas. O livro de Josué, todos conhecem a história de Josué, né? Nossa, eu tenho que colocar aquele fundinho. Todos conhecem a história de Josué. E para que nós venhamos a entender, ao ponto onde nós lemos aqui, onde Josué declara o povo que ele ao Senhor, nós temos que voltar um pouquinho para entender por onde ele, a trajetória que fez com que toda certeza afirmasse isso diante de uma nação. Primeiro livro de capítulo 1, eu já até nós vamos encontrar 3 itens que eu quero agregar à vida de Josué, que eu acho muito interessante. Nós venhamos a entender a postura que Josué tomou para convocar esse povo e falar o que. Então nós que Josué ele tem 3 situações na mão dele que Deus entregou para ele, que Deus afirmou que está junto com ele, está na vida dele, que nós também temos. Temos que nos atentar a alguns fatos. E eu uma vez ministrei aqui na igreja, onde eu dizia que Deus, no capítulo 1 de Josué, uma das primeiras coisas que ele adicionou à vida de Josué foi a promessa. A promessa que Deus colocou sobre a vida de Josué. Está lá no primeiro capítulo, versículo 6. Diz assim: "Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais." Existe uma promessa aqui. Existe uma promessa quando Josué foi convocado pelo Senhor, quando Josué foi intimado pelo Senhor, quando Josué foi colocado de frente com uma nação, e o Senhor falou: Josué, daqui para frente você vai tocar essa nação. Por quê? Porque Moisés morreu e você vai assumir a nave agora. E Josué deve ter falado: e agora? O que eu vou fazer? Poxa, eu não consigo, não dá, não tenho experiência nesse negócio e tal. E Deus falou assim para ele: fica tranquilo, seja forte e corajoso, porque tem promessa na sua vida. E Deus fala isso para você hoje aqui. Talvez você esteja passando por situações que você fala: poxa, como que eu vou me virar nessa situação? Como que eu vou lidar com isso que está acontecendo na minha vida? Como eu vou para a direita, eu vou para a esquerda? Que caminho que eu vou seguir? Deus vem aqui hoje para falar para você: fica tranquilo, somente seja forte e corajoso, porque existe uma promessa sobre sua vida. Toma posse dela. É isso que Deus fez com Josué, encorajando esse homem, colocando esse homem na linha de frente de uma nação e falando: você não está sozinho, toma posse da promessa. Segundo item que Deus colocou no coração de Josué, nós vamos encontrar no próximo versículo 7, que é a palavra. Aí ele diz assim: tão somente se forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Ele diz assim para nós, aleluia, glórias a Deus, porque ele diz assim para Josué: tão somente seja forte e corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei. Tem a palavra na vida desse homem. Deus está falando para Josué: olha, você tem a promessa na sua vida, você tem além da promessa, você tem a minha palavra como garantia que se você for fiel a ela, tudo vai dar certo na sua vida. Toda essa situação que eu estou colocando diante de você, você vai passar tranquilamente. Por quê? Porque a minha
minha palavra vai te sustentar, a minha palavra é luz para os seus pés, a minha palavra é quem vai te conduzir através desse caminho cheio de pedras, espinhoso e todas essas coisas. Então nós temos que entender aqui que Deus está preparando um homem que não tinha condições nenhuma, que não tinha nenhuma situação de conduzir um exército, conduzir uma nação, e Deus está falando: você não vai sozinho, você vai com a minha promessa que está em você, e você vai com a minha palavra também, para dar um suporte, para que você não seja alvo fácil dos inimigos. E o terceiro item que nós vamos colocar aqui, é o terceiro item, que é a presença. Terceiro item nós vamos encontrar no versículo 9. Aí diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ele tem a presença do Senhor com ele, ele tem a presença de Deus, de quem está colocando ele naquela missão. Ele tem a presença, ele não foi somente convocado para Josué, vai lá e se vira. Não, Deus está dando alicerce para ele, Deus está dando condições para ele. Assim como Deus pega você de uma situação que você não entende, uma situação difícil da sua vida, e fala: olha, eu estou pedindo para que você não pare, então somente seja forte e corajoso, e continue em frente. Por quê? Porque você tem a minha promessa, você tem promessa na sua vida, você tem a palavra para garantir que tudo vai dar certo, e você tem a minha presença para te conduzir em todo o tempo na sua vida. Aleluias, glórias a Deus. Aqui eu já podia parar, não podia, meus irmãos? Já podia parar, porque, se eu tenho a promessa do Senhor na minha vida, se eu tenho a palavra para sustentar essa promessa, se eu tenho a presença dele para não deixar eu esquecer da palavra, e a palavra me levar à promessa, meu irmão, vamos embora, fecha a porta lá, vamos para casa dormir tranquilamente, porque Deus é comigo, Deus é contigo. É isso que ele está mostrando para Josué. Eu não vou colocar você nessa missão sozinho, homem. Você não está nesse barco sozinho. Vou te dar respaldo, vou te dar condições para que você vá e siga em frente, para que você conduza toda essa situação. Então nós estamos entendendo aqui que Josué, ele tinha junto com ele o aval de Deus para comandar aquela nação e seguir em frente. E aí, quando acontece tudo isso aqui, que Josué entende que ele tem que ser forte e corajoso, porque ele tem essas três bases, esses três pilares na vida dele, ele fala: opa, agora deixa comigo, agora eu vou, porque está tudo certo. E saiu Josué conduzindo aquele povo, saiu Josué tomando conta daquele povo, e aí várias situações pela frente dele, e vai conduzir o povo para Jericó, e aí vai ser cuidado. Deus, ele não abandona os seus, então ele vai ser cuidado por uma prostituta, Raabe, ou melhor, os homens que ele envia, vai ser cuidado por uma prostituta, Raabe, para que eles não sejam descobertos. Por quê? Porque Deus está contigo, a presença de Deus está comigo, está com você. Ele vai nos proteger, ele vai nos proteger, ele vai nos dar condições para todas essas coisas. Ele vai conduzir a sua vida, e ele vai aqui santificando o povo, pedindo para que todos os homens ali sejam circuncidados. Então ele vai cuidando para que o povo procure a santidade, procure se santificar. Para quê? Para que a presença do Senhor não saia, não se afaste daquele povo. Então, durante essa caminhada, e vem a estratégia de derrubar os muros de Jericó, e tudo Deus dando as coordenadas. Tudo Deus, a presença de Deus falando com Josué, tudo Deus conduzindo ele aos passos que por nós nunca iríamos chegar. Poxa, como que eu vou chegar numa muralha enorme, gigante, que tem casas em cima, anda carros em cima, e não vou encostar uma mão nessa muralha para essa muralha cair?
Só pode ser pelo poder desse Deus maravilhoso que colocou Josué nessa missão. E esse Deus maravilhoso que colocou Josué nessa missão, está colocando você na missão da sua vida para que você conduza ela, sem medo, sem temor, porque é só pela palavra dele você vai romper todas as barreiras que está diante de você, meu amado. É isso que Deus está colocando diante de nós, está nos ensinando, assim como ele veio ensinando a Josué. Josué, não é você, sou eu. O poder está em mim, e você vai só conduzir, vai só me apresentando para o povo, vai só me mostrando, você não me apresenta o meu poder para o povo. Dá as voltas, aí dá 1, 2, 3, 7 voltas ao redor desse muro, e toca a trombeta. Tocou a trombeta, caiu. Experiência maravilhosa, amém? Glórias a Deus. E aí vai, conquistas e conquistas. O povo recolheu todos os despojos, tomou conta de tudo. Vamos para a próxima conquista, Deus falou. Cidade de Ai, povoado de Ai, desse tamanho. Vai lá o povo. O que acontece? O exército de Josué é derrotado. É derrotado, meus irmãos. O exército de Josué foi derrotado com um pequeno exército, sem preparo algum, sem condições alguma de brigar, de lutar contra o exército de Josué, mas foi derrotado pela desobediência. Deus falou: não pega nada, vocês só vão lutar e conquistar, vão lutar e conquistar. E um dos homens de Josué pegou os despojos e levou para ele. Houve a desobediência, e na desobediência a gente perde com Deus. Amém. A desobediência faz com que nós venhamos a passar por situações que nem estavam no programa para Deus. Mas a nossa desobediência faz com que os caminhos que Deus tem preparado para nós, que é caminhos de vitórias, que são caminhos de alegria, caminhos de coisas boas, passa a ser caminhos espinhosos quando nós não obedecemos a palavra do Senhor, quando nós não enxergamos a presença do Senhor, quando nós não entendemos a promessa do Senhor. Essas coisas fazem com que o caminho que Deus preparou para nós se torne caminhos tortuosos. Por quê? Porque nós saímos da presença do Senhor. E nesse momento, Josué, o que ele fez? Já se colocou logo aos pés do Senhor, como um homem íntegro, como um homem justo, como um homem preparado pelo Senhor, se colocou aos pés do Senhor. Senhor, o que está acontecendo? Por que aconteceu essa derrota? Nós estávamos todo pique, porque houve a desobediência, Josué. Dentre o seu povo existiu um que desobedeceu, e por esse houve a vergonha. A vergonha caiu sobre vocês. E logo Deus já orientou Josué para que ele levantasse aquele povo, identificou aonde estava a laranja podre, e vamos seguir em frente. Derrotaram Ai, derrotaram o povoado de Ai, saíram por novas conquistas, saíram conquistando tudo, e dali foi várias conquistas, vários reinados. Josué conquistando várias cidades e tudo chegando para ele, tudo crescendo, povoado em espírito e verdade. Por quê? Porque eles passaram a obedecer a palavra do Senhor. E quando nós passamos a obedecer a palavra do Senhor, as promessas do Senhor caem sobre nossas vidas, e promessas de vitórias, promessas de avançar à frente e conquistar cada dia mais. E assim foi acontecendo na vida de Josué com aquele povo que ele estava conduzindo. Começaram a trilhar sobre vitórias e vitórias, sobre vitórias e vitórias, conquistando o reinado dali, outro daqui, e foi agregando. O povo foi crescendo e conduzindo o povo. Então nós podemos entender, amados, que Josué ele tinha experiência com Deus. Nós podemos entender aqui que Josué ele tinha intimidade com Deus. Deus falava, ele escutava e atendia, ele era obediente em todo o tempo. Então isso aqui faz com que nós venhamos a criar um relacionamento com Deus que fica fácil escutar a voz dele, que fica fácil ser conduzido por Deus. A missão para Deus fica até fácil, porque eu vou falar para o meu filho para a direita, ele vai para a direita.
falar para ir para a esquerda, vai para a esquerda. E assim era Josué, assim era o povo. Deus falava e ele ia, Deus falava para, ele parava, e assim foi de vitórias em vitórias, até que toda aquela situação passou anos e vai anos. Josué, com 110 anos, convocou o povo para ter essa reunião aqui que nós entramos para ler. Chamou todos os anciões, chamou todos os cabeças das tribos, chamou todos os mais importantes de cada povoado, e fez uma reunião e falou: olha, agora, isso está no capítulo 23. Agora eu vou relembrar a vocês tudo que Deus fez para nós. Todos os livramentos, todas as dificuldades que nós passamos, todas as situações que Deus nos livrou, todas as estratégias que Deus nos deu, desde lá dos seus pais até o dia de hoje, vou apresentar para vocês tudo isso de novo. Por que Josué estava fazendo isso? Porque ele queria cuidar daquele povo. Ele queria cuidar daquela nação. Assim como Deus, quando Ele convoca eu e você, quando Ele coloca as mãos poderosas dele sobre mim e a sua vida, é para quê? É para que nós venhamos a conduzir também uma nação. E assim, essa nação eu vou chamar de família. Essa nação vamos colocar o nome de família. Deus te convocou para ser um Josué dentro da sua casa. Deus te convocou para você ser forte e corajoso dentro da sua casa. Deus te convocou hoje aqui para que você tivesse a promessa dele dentro da sua casa. Te chamou hoje aqui para que você tivesse a palavra dele dentro da sua casa. Te chamou hoje aqui para que você tivesse a presença dele dentro da sua casa, para que você tivesse autoridade, assim como Josué, para levantar as suas mãos e colocar as mãos para os altos e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué tinha autoridade para falar isso. Ele tinha intimidade, ele confiava em Deus, ele sabia quem tinha conduzido ele até ali, em nome de Jesus. Ele sabia que ele poderia falar aquilo com autoridade, e o povo não poderia apontar o dedo para ele e falar: você está mentindo. Não, o povo conhecia o líder, o seu líder. Esse Josué não tem, nos 24 capítulos do livro de Josué, não tem um versículo sequer que ele ora e pede pela vida dele. Nenhum. Em todos esses 24 capítulos, ele está orando e pedindo pela nação, pelo povo. Se nós, como representantes de nossas famílias, aprender isso, as coisas vão ficar mais fáceis, porque Deus está esperando você colocar o seu joelho no chão e orar pelo seu filho, pela sua filha, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelo seu pai, pela sua mãe. Está esperando você tomar uma decisão dentro da sua casa, tomando atitude dentro da sua casa, porque as bênçãos vão entrar dentro da sua casa quando você tiver autoridade para falar isso que Josué falou, porque ele convocou a nação, ele chamou todo o povo para falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E vocês vão servir a quem? É isso que Josué estava falando. Vocês vão continuar servindo aqueles deuses que não vai levar vocês a lugar nenhum? Ou vão servir a este Senhor que veio nos livrando desde lá do tempo da escravidão? Desde lá do tempo que nós éramos feitos como escravos, desde lá do tempo que nós éramos cativos. Que Deus nós vamos servir? Hoje essa pergunta que cai sobre as igrejas, essa pergunta que paira sobre as igrejas: que Deus nós estamos servindo? Será que hoje nós podemos erguer será que eu hoje posso erguer a minha mão e falar: eu e a minha casa serve ao Senhor? Será que você pode falar isso com autoridade, sem medo de que Deus coloque o dedo sobre você e fala: mentira? Será que você tem essa autoridade? Aleluia. Será que você tem essa autoridade para falar isso? Será que os seus da sua casa, quando você levantar a mão e falar isso, os próprios de sua casa vão falar: não, não é isso? Josué, ele tinha autoridade para falar. Você só vai adquirir autoridade para falar isso dentro da sua casa se você tiver esses 3 itens que nós começamos a falar, meus amados.
Saber que dentro da sua vida, sobre a tua vida, existe uma promessa. Saber que nessa promessa existe a palavra do Senhor. E disso tudo existe a presença poderosa de Deus sobre você, em nome de Jesus, para que você adquira toda essa experiência, porque você não chegou aqui à toa não, meu irmão. Você não chegou aqui porque a sua vontade foi quem te trouxe até aqui. Você chegou aqui porque Deus te conduziu até aqui, e até aqui Ele te sustentou, assim como Ele sustentou Josué. E cadê a experiência que você adquiriu? Cadê a experiência que você adquiriu com todos os livramentos que Deus te deu, com todas as bênçãos que Deus colocou sobre a sua vida, com todos os benefícios que Deus colocou sobre você? Não, mas minha vida está difícil, pastor, só eu sei, você não sabe. Amém que está difícil, porque falou a palavra do Senhor que nós seremos perseguidos. Está difícil, vá aos pés do Senhor, faça que nem Josué. Quando foi derrotado lá pelo povoado de Ai, e é o que eu tenho para falar aqui para você também, meu irmão. Não importa o tamanho do seu obstáculo, não importa o tamanho do seu medo, do seu gigante, se você não tiver a presença do Senhor, se você não tiver a promessa, se você não tiver baseado na palavra do Senhor, pode ser ele desse tamanho, ele vai te derrubar, ele vai te vencer. Se você não for obediente, ele vai te derrotar em nome de Jesus. Mas se você se colocar na presença do Senhor, conduzir a palavra do Senhor na sua vida, dentro da sua casa, pegar essa promessa e arrastar para a sua vida, não há gigante que prevaleça na sua frente, não há situação que permaneça de pé diante da sua vida, porque mais tem Deus para te dar do que o mundo para roubar de você, em nome de Jesus. Aleluia. Josué tinha experiência. Josué, ele veio aqui nos mostrando um caminho que nos leva a entender uma situação que o pastor Luiz sempre fala aqui. Josué, por toda essa experiência que ele veio tendo com Deus, conquistas, derrota, e livramento, e conversa com Deus, e escuta Deus e tudo, ele aprendeu a criar um ambiente para Deus, um ambiente confortável para Deus. Se você não tem condições, se você até hoje não aprendeu a criar um ambiente para que Deus possa colocar o Espírito Santo dele dentro de você e fazer com que você sinta-se seguro, para que Deus investigue você e arranque todas as coisas ruins e acrescente as coisas boas, você ainda não tem experiência suficiente para Deus libertar você ou livrar você de determinadas situações. Você ainda está criando barreiras para que Deus tenha liberdade na sua vida, em nome de Jesus. Quando Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, vamos trazer para nós, vamos trazer para as nossas vidas agora, para o pessoal. Eu sou a casa do Espírito Santo, eu sou o templo do Espírito Santo. Eu tenho que dar liberdade para Deus entrar aqui, e dentro do meu coração eu tenho que falar, eu e meu coração, nós servimos ao Senhor com fidelidade, porque a palavra do Senhor diz que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Ele não está procurando os que querem se aparecer, Ele não está procurando aqueles que vêm de terno e gravata, eu sou, não. Deus está procurando os humildes em espírito. Deus está procurando aquele que se entrega na presença dele, que entra dentro do seu quarto e ora, escuta o retorno da oração. Deus está esperando que você crie um ambiente para Ele trabalhar na sua vida, em nome de Jesus. Deus está esperando com que você crie autoridade para colocar as mãos sobre a tua casa, dentro da sua casa, e falar no mundo espiritual, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. É isso que Deus está esperando, a atitude, porque Josué convocou esse povo para quê? Para que eles viessem tomar uma decisão. Irmãos, nós fomos selecionados, nós fomos escolhidos pelo Senhor, e vai chegar um momento de nossas vidas, se já não chegou, que nós temos que tomar uma decisão. Nós temos que colocar, saber quem é que vai reinar dentro de nossas casas.
Nós temos que saber quem é que tem autoridade dentro de nossa casa. Nós temos que saber quem é o Deus vivo que está lá dentro da minha casa, conduzindo as situações lá dentro de casa. Não estou falando que não vai ter briga, não estou falando que não vai ter situação desagradável. Josué não veio na vida dele só com situações agradáveis, mas em toda situação, a palavra do Senhor diz que ele estaria com Josué. Ele vai estar dentro da sua casa, dentro do seu coração, cuidando para que você tenha autoridade para colocar Deus acima de todas as coisas, meus amados. Aprenda a criar um ambiente. Deus só está esperando isso, que nós venhamos a tomar uma decisão, e quando tomarmos essa decisão, Deus vai começar a trabalhar de dentro para fora, dentro de você, dentro da tua casa, tirando todas as coisas ruins e acrescentando as coisas boas. Para quê? Para que você crie autoridade na presença dele e comece a apresentar um Deus vivo para as pessoas que estão ao seu redor. Josué estava fazendo isso, apresentando o Deus que ele serve. Josué estava diante de um povo, todo um povo, não era uma pessoa não, amado. Estava diante de uma nação, e diante daquela nação, ele levantou a mão e falou: quem vocês vão colocar dentro da sua casa? Quem vocês vão servir? Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué tinha autoridade para falar aquilo ali, meus amados. Ele tinha experiência com Deus, e as pessoas ali conheciam Josué. Se você não conhecer os membros da sua família, se você não saber quem é quem ali dentro da sua casa, você pode ser surpreendido, meu amado. Você pode ser surpreendido. Deus está esperando que a sua casa esteja blindada, que não esteja nenhum buraquinho na parede, nenhuma brecha para o inimigo entrar. Então ele está procurando um representante dele que esteja dentro da casa de cada um que está aqui, para colocar as mãos sobre os demais que estão dentro da casa, e ali entrar como exemplo e falar: olha, aqui dentro só existe lugar para um. Só existe lugar para um. Trate de se converter, trate de orar. Estava comentando esses dias. Eu e minha esposa temos o hábito de 3 horas da manhã acordar para orar. E é engraçado, porque às vezes está cansado, às vezes está aquela situação que não está assim favorável para orar, vamos dizer assim, na verdade. E aí, a mãozinha no ombro assim, ó: você não está orando, você não está orando. Aí você fala: Espírito Santo. Não é Espírito Santo, é minha esposa. Se eu não tiver quem me cobre, eu posso relaxar. Se você dentro da sua casa não tiver quem te cobre para estar na presença do Senhor e te lembrar que você é a promessa do Senhor, e lembrar que a palavra do Senhor é que é importante na sua vida, e lembrar que Deus está contigo, você pode esquecer disso. Sabia? Você tem que ter alguém ali para, você não está orando. Assim como Josué estava diante daquele povo, nós temos que cobrar. Nós temos que cobrar as pessoas dentro da nossa casa. Se são 3 e um não está orando, está deficiente. O reino está deficiente. Tem 3, tem que ter 3 orando. Não, eu vou melhorar isso. Se tem 3, tem que ter 4 ali. Igual na fornalha. Tem que ter 4, porque a presença do Senhor tem que estar ali no meio. É isso que tem que ter na nossa casa. Mas é o seguinte, eu não posso chegar na minha esposa, ela não pode chegar em mim e me cobrar: ó, você não está orando. Aí eu olho para ela, ela também não está orando. Fala: aí fica fácil, não é só cobrar. Por isso, nós temos que ser igual a Josué. Quando eu e você levantar a mão para o céu para cobrar alguém, ou levantar a mão para o céu para conduzir alguém a entrar na presença do Senhor, você tem que ter autoridade para isso, para que essa pessoa não aponte o dedo para você e fale: e você? O que você está fazendo? Tem a autoridade de Josué na sua casa. Tem a autoridade de Josué de chegar e levantar, bater no ombrinho e falar: opa. Vai dormir sem orar, vai acordar, vai sair para trabalhar sem orar, vai comer sem orar, Meus irmãos, dentro da nossa casa, nós temos que ser Josué. E não existe só um Josué.
Eu sou Josué, minha esposa é Josué, minhas filhas são Josué, meus filhos são Josué. Todos que estejam ali tem que ser Josué, cobrando um ao outro com autoridade. Isso que Josué estava fazendo com esse povo, convocando o povo e falando: olha, vocês têm que aprender o que nós já passamos, qual todos os livramentos que Deus foi nos dando, o que vocês vão escolher hoje. Hoje é essa mensagem que Deus colocou no meu coração aqui. Qual a sua escolha hoje? Quem que você vai colocar dentro da sua casa hoje? Será que você tem condições de colocar Deus sem medo nenhum, de colocar Ele lá dentro e falar: Senhor, aqui o reino é seu, aqui a casa é sua, toma conta da minha casa? Será que nós temos coragem de fazer isso? Ou nós temos medo de que Deus vai descobrir os ocultos da nossa vida? Meus amados. Porque Deus diz a palavra dele que os olhos dele pairam sobre toda a terra. Ele é onipresente, enxerga tudinho. Tudinho. Quando minha esposa não está, quem está lá? Deus. É assim. Você não tem que se preocupar. Eu não posso me preocupar com a minha esposa, que ela vai estar olhando se eu estou orando ou não. Eu tenho que preocupar com Deus. Ele está esperando receber minha oração. É Ele que está esperando minha gratidão. É Ele que está esperando colocar meus joelhos no chão e falar: Senhor, obrigado, porque até o que o Senhor me sustentou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que Deus está esperando das igrejas hoje, das famílias hoje. Deus está cansado de as pessoas entrarem dentro da igreja e: glória, Senhor, aleluia, Senhor, vamos louvar o Senhor, vamos pregar a palavra do Senhor. Chega na casa dele, é uma confusão tremenda. Aleluia. Deus está cansado disso. Está cansado. Deus, Ele prefere que você esteja na sua casa em paz, com sua família, com seus filhos. É isso que Deus procura diante dos seus filhos. E aí Deus sabe o que Ele faz quando está ali tomando conta, ali, está administrando a situação, está honrando, Ele cuida dos demais. Ele faz com que ali nada se perde, nenhuma alma vai se perder se tiver um Josué ali fazendo a obra do Senhor, um Josué ali convocando o Senhor para entrar dentro daquela casa, para tomar conta dos demais que estão ali em nome de Jesus. Por quê? Porque tem um ali, um justo. A oração do justo vale muito. A oração de um justo vale muito. Quer exemplo? Paulo, lá no livro de Atos, ele estava preso e foi colocado num navio e era para fazer uma viagem durante a noite, e essa viagem era muito perigosa. E Paulo chegou no chefe do navio ali, no comandante do navio, e falou: não é interessante a gente fazer essa viagem, porque pode se perder muitas vidas, pode se ter danos aí, não é legal a gente fazer essa viagem. E o capitão do navio falou: olha, que quem manda sou eu, conheço o mar, deixa que nós vamos conduzir essa. Aí levou todo, entrou com o navio no meio do mar. Chegou um determinado ponto, veio um vento tão forte, um nome de Euraca, não vou lembrar o nome do tufão ali, mas vamos na palavra aqui. Veio um vento tão forte, meus amados, nessa situação, que começou a chacoalhar o navio para lá e para cá, e Paulo ali no meio, e ele falou: eu avisei a vocês, eu avisei que isso ia acontecer. E Deus colocou as mãos sobre Paulo ali, conversando com Paulo, enquanto Paulo orava a ele, e o povo do navio estava todo desesperado, porque o tufão ali já ia destruir o navio. E Paulo orou ao Senhor, porque tinha um justo dentro desse navio. Deus não deixou que se perdesse uma vida. Se tiver um justo dentro da sua casa, nenhuma vida ali vai se perder. Porque Deus escuta a oração do justo. E Ele sabe que tem muito poder a oração do justo. Então Paulo ali, ele começou a orar ao Senhor, e naquela oração Deus olhou a intenção de Paulo e falou: olha, por tua causa vou enviar um anjo aí, e não
vai haver perdas de vida. O navio foi destruído, mas não houve perda, não se perdeu nenhuma vida. Capítulo 27 de Atos. Capítulo 27 de Atos. Euroaquilão, o nome do abençoado do vendaval que deu lá. Capítulo 27, versículo 14 diz assim: entretanto, não muito depois que eles entraram para dentro do mar, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euraquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nós fomos deixados a levar, passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher os botes. Mas onde eu quero chegar é no versículo 23. Aqui vai nos ensinar isso que eu falei. Se você estiver orando dentro da sua casa, Deus vai proteger todos os outros, porque existe um justo. Versículo 23 diz assim: porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todo quanto navegaram contigo. Porquanto, senhores, tenham bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo do que me foi feito. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha, e lançando o prumo, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, tornando a lançando o prumo, acharam-se 15 braças. E aí diz aqui, nenhuma vida se foi perdida. Amém. Por quê? Porque tinha um orando. Se você aprender com autoridade dentro da sua casa a orar ao Senhor, você vai proteger a sua família. Amém. Josué estava fazendo isso, meus amados. Josué estava ensinando a nação a proteger a sua família, ensinando aquele povo a entrar dentro das suas casas, e lá de dentro das suas casas orar ao Senhor, dizendo: olha, aqui o Senhor reina, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos de nós poderemos falar isso hoje? Quantos de nós temos autoridade para falar isso? Quantos de nós podemos lançar a nossa voz ao Senhor e Ele escutar e dar o retorno para nós, que nenhuma vida será perdida dentro da sua casa? Quem é o justo dentro da sua casa? Quem é que está orando dentro da sua casa? Quem é que está com as mãos poderosas sobre os demais da sua casa, falando: olha, opa, tem que orar, ou não pode fazer isso, ou não pode, isso não pode. Quem é o Josué de dentro da sua casa? Aprenda uma coisa, meus amados. No capítulo 1 do livro de Josué, ele diz sobre a promessa. Sabe por que a promessa não pode ser destruída? Porque a promessa é de Deus. E você é a promessa de Deus. Você é o projeto de Deus. Você é quem Deus fez para dar certo. Você é quem Deus fez para ser vitorioso, vitoriosa. Você é quem Deus projetou para ser exemplo aqui nesse mundo. Foi você que Deus selecionou. Você é o projeto do Senhor. Por isso que Ele falou: Josué, existe uma promessa sobre a sua vida. E aí depois Ele fala: Josué, existe a minha palavra.
A palavra de Deus é quem faz com que nós não venhamos a nos confundir com a promessa. Porque a palavra dele diz que nós somos feitos as meninas dos olhos do Senhor. Ninguém pode colocar a mão em você sem que Deus não entre na frente para te proteger. O inimigo não tem acesso à tua vida se Deus não tomar, tomando a frente de você, você ser protegido. Mas isso só funciona, a promessa só funciona, e a palavra só funciona se tiver a presença do Senhor. Josué tinha essas três coisas. Por isso ele teve autoridade de chegar diante do povo e convocar o povo e falar: olha, é momento de decisão. E que bom que o povo entendeu o recado de Josué. Porque no capítulo 24, onde nós lemos, nós paramos no 15, mas no 16, o povo diz assim para Josué: então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa de servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Você entende que o povo conhecia? Você entende que Josué estava ali, relembrando o povo para que eles não esqueçam quem foi o Deus que livrou ele, que fez com que eles passassem por todas as situações, por todos os povos que passaram e passaram vitoriosos. Você entende que Josué estava trazendo à tona a lembrança do poder de Deus, da presença de Deus na vida daquelas pessoas, e eles entenderam o recado de Josué. Eles entenderam o recado de Josué, e é como Deus estivesse falando para Josué assim: Josué, pode descer o cajado, Josué, pode falar bravo com esse povo, pode falar a verdade com ele. Por quê? Porque eles me conhecem, eles têm experiência comigo. Josué, pode falar que eu sou Deus, que eu livrei eles, que eu separei eles, que eu abri o mar para eles passar. Pode falar todas as coisas, porque eles têm experiência comigo. Pode descer o cajado, que eles vão aguentar, porque eles não são fracos não, eles já são ali a promessa do Senhor, eles já estão comigo já faz tempo. Josué, pode falar que tem promessa na vida dessa galera, pode falar que tem promessa na vida desse povo, aleluias. E o Josué não se fez de desentendido não, chamou o povo e falou: se vocês não escolherem que Deus vai servir a casa de vocês, vocês vão se arrepender. Vocês vão se arrepender. Porque Josué deixou bem explicadinho para eles depois. Josué disse assim, versículo 19 diz: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará as vossas transgressões nem os vossos pecados. José está falando para o povo assim: vocês estão falando que escolheram a Deus? Vocês estão falando que negaram aqueles deuses? E estão falando que vão colocar suas casas na mão de Deus? Então entendam que se esse Deus é santo, se vocês causarem algumas transgressões na palavra dele, se vocês pecarem, ele vai colocar a mão pesada sobre vocês. Está chamando o povo para a responsabilidade, Josué. Está cuidando do povo, está ensinando, assim como nós devemos ensinar as igrejas. Só uma palavrinha de amor, ai que legal, Deus me ama. Deus te ama, mas Ele vai te cobrar também. Deus te ama, mas Ele é justo também. Ele está contigo, mas se você pisar na bola, Ele vai te cobrar. E Josué continuou: se deixardes o Senhor e servirem a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Deus já fez quantos bens para vocês? Quantos bens Deus já fez para vocês? Só que Ele está falando: se vocês pisarem na bola com Deus, Ele vai pesar a mão sobre vocês, em nome de Jesus. Deus é justo, meu irmão.
Deus é justo, mas não tem mais tempo para errar. Nós temos que começar a aprender de Deus as coisas certas. Temos que aprender que, assim, se eu andar no caminho de Deus, eu sou abençoado. Se eu desviar do caminho de Deus, eu vou ser cobrado por aquilo. Josué não teve meias palavras, não. Versículo 20: se deixares o Senhor e servir outros deuses, não, 21, desculpa. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos o Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhos. Josué, ele tinha autoridade para falar o seguinte para o povo. Ele estava cobrando, pedindo para aquele povo tomar uma decisão. E ele falou: ó, vocês estão falando que vão servir a Deus e está tudo certo, e eu estou te falando, se vacilar, Deus vai cobrar. E aí o povo falou: não, nós estamos juntos com Deus. Aí Josué falou: eu sou testemunha. Por quê? Porque ele tinha autoridade com Deus. Ele falou assim, ó: Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmo, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo, e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Você está entendendo o que Josué está ensinando o povo? O líder abençoado. Eu queria ter um líder assim. Esse líder, ele falando para o povo: olha, eu vou ensinar o caminho, eu vou dar eu como testemunho, eu como exemplo de líder para vocês, que eu e minha casa vamos servir a Deus. Só que vocês têm que fazer a escolha. Vocês fizeram a escolha, amém, mas não pise na bola, porque serão cobrados. O povo: não, eu sou testemunha. Por quê? Porque eu sou assim com Deus, eu tenho intimidade com Deus. Você pode falar isso hoje, meus amados? Você pode cobrar na sua casa hoje? Você pode chegar nas pessoas dentro da sua casa e falar: ó, eu sou testemunha que você está falando, que serve ao Senhor. Você tem essa autoridade? Deus hoje trouxe você aqui hoje para te dar essa autoridade. Deus hoje trouxe você aqui para que você caia na real e entenda que servir a Deus não é brincar de ser cristão. Servir a Deus é comprometimento, é obediência. De servir a Deus não é vir para a igreja com a roupinha melhor que você tem, a paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor. Não, servir a Deus é lá fora, quando ninguém está te vendo, que você conhece. Servir a Deus é você estar lá fora e apresentar o Deus vivo para essas pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Servir a Deus é se procurar chegar mais próximo da santidade. É isso que Deus está procurando dentro das igrejas. Servir a Deus é você se corrigir se corrigir todos os dias. E haver dentro da sua casa um Josué para te cobrar todos os dias também, porque nós somos falhos. Servir a Deus não dá para brincar não, meus amados, porque vai chegar um momento que não vai dar mais tempo de fazer escolha. Você tem que fazer a escolha aqui hoje. Você tem que fazer a escolha enquanto você tem o tempo para fazer. Nós não sabemos o dia de amanhã. A palavra diz que ele vai vir assim, ó, um estralar de dedo, um piscar de olho. E você já fez a sua escolha? Você já tem essa autoridade? Ou você acha que está tudo bom para você e sua família? Não, Josué estava preocupado com o povo. Josué estava ensinando o povo: ó, eu quero que minha casa sirva ao Senhor, mas eu também desejo que a casa de vocês também venha servir a esse Deus. Josué estava ensinando o povo, ensinando direitinho. Ele está nos ensinando hoje aqui a conduzir o nosso lar, meus amados. Conduzir os nossos filhos, conduzir nosso casamento, conduzir a nossa relação com os nossos parentes, sempre na verdade, sempre na palavra, sempre na base da Bíblia, em nome de Jesus. Vão gostar de você ou não vão gostar? Não importa, você vem aqui, ó, tem os seus princípios dentro da palavra. Não tem negociação. Não tem negociação. Ensine os seus. Deus já estava fazendo isso, ensinando ao povo.
Que hoje nós venhamos a aprender isso com Josué, que a nossa nação chamada família depende da minha posição em que Deus eu vou colocar dentro da minha casa para servir. Em nome de Jesus. Queria chamar o grupo de louvor. O interessante de tudo isso, meus amados, que Josué, ele não tinha condição nenhuma de conduzir aquele povo, pelas condições dele, pelo conhecimento dele, não tinha condições nenhuma. Deus, ele capacitou Josué. Deus, ele vai capacitar você. Deus, ele vai ensinar você. Deus, ele vai colocar dentro de você os princípios, os valores, para que você conduza a sua família da melhor forma possível. Deus, ele vai mostrar para você que você não pode ser manso em todo o tempo. Deus vai mostrar para você que vai ter uma hora que você vai ter que colocar o povo diante de você e falar: e aí? Quem é? Como que é? Como vai ser? A sua nação tem que tomar uma decisão. Mas você tem que ter a autoridade de Josué para cobrar, porque senão vão dar risada de você. Nós temos que aprender muito nesse livro de Josué. Leia esse livro, riquíssimo. Enquanto isso, curve suas cabeças, feche seus olhos e ore ao Senhor. Mostre para o Senhor a sua casa. Apresenta para o Senhor a sua casa. Identifique como que está. Se hoje você pode entrar dentro da sua casa e dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Isso é um particular de cada um. Aleluia. Você pode se colocar em pé diante do Senhor. Aleluia. Pede para Deus transformar a sua vida hoje. Pede para Deus operar um milagre em sua vida. De apresentar os valores da palavra. Todos nós precisamos de um milagre na presença do Senhor. Aleluia. Senhor, essa pedra, Deus. Me chama, Senhor. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita.
versículo 26, Josué, ele firma isso. Ele firma a palavra do Senhor. Aí ele coloca assim para nós: Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em um lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será como testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Senhor. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua. Aqui está a herança, eu vou mudar só isso aqui. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua casa. Tudo que é dito perante o Senhor, existe o testemunho do Senhor. Então nós não podemos julgar, nós não podemos falar que vamos fazer e não vamos fazer. Nós temos que ter compromisso com a palavra do Senhor. Uma vez que nós aprendemos, a palavra diz: outrora você não conhecia a palavra, mas hoje você conhece. E se você conhece, obedeça, porque existe testemunho. A pedra principal é testemunho de que você conhece a palavra. Nós não temos mais tempo para errar. Nós não temos mais tempo para errar. Então que hoje, em nome de Jesus, todos nós estejamos cientes do nosso compromisso perante as nossas famílias, perante a nossa casa. Se você ainda não fez, hoje quando você chegar na sua casa, você chega determinando, assusta o povo lá, chega determinando isso: aqui dentro, eu e a minha família, eu e a minha casa, servimos e serviremos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. E ensine o seu povo a servir também. Essa é a pegada dessa palavra. Ensinar os seus. Por isso você tem que aprender a palavra, conhecer a palavra do Senhor. Amém? Glórias ao Senhor, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Senhor, todos os nomes que estão nesse caderno, Senhor, o Senhor alcança essas pessoas, Senhor, que está precisando de um milagre, Pai, que está precisando, Pai, de um encontro perfeito contigo, Senhor. Entre dentro da casa dessas pessoas, entre dentro dos corações, Pai, que aqui foram colocados, Senhor, em nome de Jesus, e traga mudanças, Pai, traga, Pai, em nome de Jesus, Pai, a felicidade novamente, a alegria, a comunhão, Senhor. Coloca o Seu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que essas pessoas entendam, Pai, que o Senhor é presente na vida delas, Pai, que o Senhor, Pai, tem promessa, Senhor, que o Senhor, Pai, é a palavra certa para que elas venham, Pai, a conduzir as suas vidas, e que a Tua presença estará com elas, Pai, em todo o tempo, Pai. E assim nós acreditamos, Pai, nos rendemos a Ti, nos ajoelhamos diante de Ti, e, Pai, acreditamos que o nosso Redentor vive em todo momento. Aleluia, glórias a Deus. Estenda suas mãos a título de recebimento. Senhor, nosso Deus, Ele erga o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que Ele possa conduzir a sua vida com a palavra dEle, que a palavra do Senhor seja lâmpada para os seus pés. Que você possa ter autoridade dentro da sua casa, que você possa conduzir os seus com sabedoria, Pai, a sabedoria que vem somente do Espírito Santo. Que Deus possa te abençoar ainda nessa semana com todas as bênçãos de sorte, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Pode dar uma salva de palmas para a palavra do Senhor. Aleluia. Cumprimente o seu irmão e diga: eu e a minha casa serve ao Senhor. E você? Amém? Glórias a Deus.